canal Mundo Flamengo, saudações branca e azul, nação. Eu vou até tomar um golinho de água aqui porque minha garganta tá seca, nação, tá, gritei um monte, tá, um jogo muito tenso, um jogo muito pegado, nação. Finalmente, fim de jogo e o Flamengo vence o Cruzeiro por 2-1 no Maracanã. Um jogo para entrar para a história, nação. Um jogo só com golaços. Dito isso, o Flamengo elimina o Cruzeiro com o Maracanã lotado, mais de 80 mil pessoas para assistir esse espetáculo do futebol brasileiro. E aí, nação, o Flamengo elimina o Cruzeiro, está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. E vem comigo, nação, que eu vou contar para vocês o que eu vi desse jogo. Nação, desde 2020, quando o Flamengo foi eliminado para o Racing no Maracanã, de lá pra cá o Flamengo nunca mais foi eliminado nas oitavas da Libertadores em pleno Maracanã lotado. Bom, nação, o Flamengo fez dois tempos muito distintos. Primeiro tempo, o Flamengo humilhou o Cruzeiro, massacrou o Cruzeiro, mais de 80% de posse de bola, mais de 13 finalizações no jogo em 45 minutos. Fez apenas um gol, nação, só deu o Flamengo no primeiro tempo. Flamengo completamente dominante. Mas já na segunda etapa, nação, o Flamengo faltou fôlego, o Flamengo veio sonolento, porque não tinha mais perna para correr, de tanto que jogaram bola no primeiro tempo. Mas, nação, finalmente o Flamengo acaba o jogo, o Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. Então vem comigo que eu vou contar para vocês o que eu vi desse jogo. Rola a bola, nação, o Flamengo veio meio diferente para campo, veio com o Royal na direita, veio com o Ayrton Lucas na esquerda, a Arrascaeta no meio de campo e o Pedro de titular. Mas é um Flamengo, nação, muito diferente do que vimos no Brasileirão. Eu penso que o Jardim deveria botar Paquetá e Arrascaeta juntos, para deixar o meio de campo do Flamengo mais forte ainda. E aí bota o Paquetá no lugar do Samuel Lino, né? E aí, nação, no início do jogo deu para perceber que o Lino não estava muito bem, não estava muito entrosado com o time na primeira etapa. Um jogo muito truncado, um jogo muito pesado, muito faltoso também. Então o Flamengo tem mais posse de bola. E é algo natural, né? Porque o Flamengo vai ter mais posse de bola porque é um time mais forte. E isso vai ser o jogo inteiro. Léo Ortiz perdeu o gol de cabeça, nação, logo no início. A Arrascaeta levou as mãos à cabeça. E é um jogo que foi decidido nos mínimos detalhes. Então, no primeiro tempo, aos 11 minutos, tínhamos o Flamengo com bastante pressão em cima do Cruzeiro. Só deu o Flamengo nessa primeira etapa. Mas foi um jogo muito perigoso, um jogo muito faltoso. O Lino chutou e na sequência o Pedro perdeu o rebote, perdeu o domínio da bola, perdeu mais o gol. Era, nação, esperado. Jogo de oitavas da Libertadores. Estava 1-1 no agregado, praticamente 0-0. Pressão do Flamengo no coletivo. O Flamengo amassando, dominando o Cruzeiro nessa primeira etapa. Então, nação, como eu disse, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, mas no segundo tempo, as substituições feitas por Jardim não renderam o esperado, não manteram o mesmo nível do Flamengo do primeiro tempo. Então, o Flamengo no segundo tempo foi muito diferente do que foi no primeiro. No segundo tempo, não teve perna, não teve fôlego, não aguentou correr. E aí, Paquetá, desde o momento que entrou muito mal em campo, entrou muito mal, esteve muito mal durante o jogo todo, não conseguia fazer um chute, um passe certo, errou tudo que tentou. Plata muito mal em campo também, desde a primeira etapa, que ele começou como titular. Então, Paquetá entra mal, continua mal o jogo inteiro e fica se arrastando nos minutos finais. Plata, desde o momento do momento inicial da partida até o momento que saiu, muito mal em campo também. E a gente não entende por que ele é mantido como titular ainda nesse time do Flamengo. São escolhas do Leonardo Jardim que às vezes são injustificáveis. Então, nação, o Cruzeiro veio com as linhas baixas, tentando contra-ataque, né, pra cima do time do Flamengo. E o Flamengo com grande volume de jogo, muita pressão. E recuperando tanto a primeira quanto a segunda bola muito rápido. Aos 13 minutos, o Flamengo tinha perdido pelo menos 3 chances de gols claríssimas. E o Cruzeiro se segurando. Os portugueses de ambos os lados mostrando sua ideologia de jogo e sua teoria, tentando botá-la em prática. É a escola portuguesa na nação.
18 minutos, 10 finalizações do Flamengo, mas a bola ainda não tinha entrado. Aos 20 minutos na ação, o Pedro tentou botar a bola na gaveta, mas infelizmente foi por cima. O Cruzeiro não conseguia sair jogando, então o Arthur Jorge tentou acelerar a saída de bola para ver se pegava o time do Flamengo despreparado, mas essa tentativa não surtiu efeito. Após a parada para hidratação, o jogo deu uma esfriada na ação. Arthur Jorge corrigiu os erros, as falhas do Cruzeiro, adiantou um pouquinho as linhas e o Flamengo deu uma diminuída na pressão. Bom, amigos do canal Mundo Flamengo, o nível de futebol apresentado pelo Paquetá na noite de hoje foi muito ruim. E aí você compara com o nível de futebol de um jogador que acabou de vir da seleção brasileira, onde é titular na Copa do Mundo pelo Brasil. Ele errou tudo que tentou. Errou um gol cara a cara com o goleiro do Cruzeiro, o goleiro Otávio. Então, um nível péssimo de futebol do Paquetá. Entrou mal, continuou mal e nos minutos finais da partida foi se arrastando em campo. Não tinha perna nem para correr mais. Aí o Flamengo, nação Flamengo, escapa, o Pedro bate na rede e pro lado de fora. O Cruzeiro, nessa parada para hidratação, voltou mais agressivo. O Arthur Jorge corrigiu tudo que tinha para corrigir nessa parada. Aí, finalmente, aos 34 minutos, a multidão rubro-negra, Maracanã completamente lotado, solta o grito de gol. Arrascaeta, Pedro, Arrascaeta e gol. Arrascaeta humilhou no gol, nação. Um gol no coletivo do Flamengo, bola de pé em pé, um golaço. O Flamengo vencendo, mas o Plata sempre decepcionando. O Plata triplicando na bola, nação. Outro jogador que não, o nível de futebol dele é decepcionante, não jogou nada na noite de hoje. Outro igual o Paquetá, tudo que ele tentou, ele errou. O Cruzeiro voltou mais agressivo, mas o Flamengo procurou, o Flamengo buscou, achou o espaço, trabalhou a jogada e fez um gol de futsal, nação. Olha, a arbitragem não me agradou não. No primeiro tempo tivemos várias jogadas que mereciam cartão. Não vimos nem cartão amarelo nessas jogadas. O juiz daquele banho-maria, ajeitando, conversando, agradando, passando a mão na cabeça dos jogadores. Porra, nação, é jogo de Libertadores. Jogo decisivo de oitavas da Libertadores. Sabe o que eu vi, nação? Sabe o que eu vi nesse jogo, essa arbitragem? Eu vi um árbitro sem autoridade em campo. Olha, nação, o que eu vou dizer aqui agora pra vocês é algo muito forte, mas tem que ser dito, tem que ser falado. E eu tenho certeza que a grande mídia não vai colocar esse assunto aqui que eu vou dizer pra vocês em pauta. Não vai nem sequer comentar sobre esse assunto. Vai ofuscar e vai jogar pé debaixo do tapete. Bom, nação, o Flamengo é um time de 45 minutos. O Flamengo é um time de um tempo só. Primeiro tempo do Flamengo foi ótimo, foi perfeito, foi maravilhoso, todo mundo atacando, mais de 14 finalizações, um gol apenas. Várias e várias chances de gols perdidas, tá? Por incompetência do Flamengo até. Incompetência dos jogadores que estiverem em campo perderam os gols fáceis, cara a cara com o goleiro. Mas enfim, o segundo tempo, nação, Léo Jardim fez substituições, as substituições não renderam o esperado, não conseguiram manter a mesma coisa do primeiro tempo. Paquetá muito mal, Plata foi substituído, mas muito mal o jogo inteiro. Até Bruno Henrique, nação, que geralmente se espera dele um grande futebol, não conseguiu fazer nada desde o momento que entrou. Então o Flamengo, como ele é um time de um tempo só, o Flamengo parece que não tem preparo físico, o Flamengo parece que não treina, porque o Flamengo não consegue aguentar os 90 minutos em campo correndo em alto nível como deve ser, num bom futebol, para exercer o melhor futebol do Brasil como tem que ser, como deve ser. Então, o Flamengo classificou, nação, classificou, foi bem no primeiro tempo, ganhou, um bom jogo, belos gols, tá, do Samuelino, enfim, Arrascaeta, belas assistências do Pedro, mas deu pane no Flamengo no segundo tempo. O Flamengo voltou sonolento pro segundo tempo. O Flamengo venceu o Cruzeiro no talento individual, porque talento coletivo na segunda etapa não teve, nação. O Flamengo, como eu disse, o segundo tempo foi um desastre do Flamengo.
O Cruzeiro teve a chance de virar o jogo várias e várias vezes nessa segunda etapa. Só não veio por incapacidade. Então o Flamengo classificou? Classificou. Estamos felizes? Obviamente estamos felizes, estamos rindo à toa e tudo mais. Mas é um Flamengo que no segundo tempo, querendo ou não, você concordando ou não comigo, o Flamengo deixou muito a desejar sim. O Flamengo não teve perna, então parece sim que o Flamengo não treina, parece sim que o Flamengo não tem preparo físico para aguentar um jogo de futebol completo, 90, 95, 100 minutos até. Então, como eu disse, o primeiro tempo foi completamente um amasso do Flamengo em cima do Cruzeiro. Só deu Flamengo. Mas o Flamengo volta sonolento para a segunda etapa. Deu pane. Jorginho tira a bola em cima da linha, nação. Parece, de relance que a bola entrou. Mas parece que a bola não ultrapassou por completo a linha. Então passou só uma parte dela. Então o gol não valeu. O Flamengo completamente abatido no segundo tempo, dominado pelo Cruzeiro, Rossi muito mal colocado, dito isso 1-1. Um Flamengo que voltou completamente desorganizado para campo. No gol do Cruzeiro, nação, houve a falta. O Romero bateu a mão na bola. Então houve a falta sim, o gol deveria ter sido anulado. O VAR chamou? Pensa que o VAR chamou? Obviamente que não. O árbitro sem autoridade em campo, sem capacidade, mas é o lixo da Conmebol que já estamos acostumados. Sempre escalando a arbitragem incompetente para os jogos do Flamengo. E até que ele finalmente, nação, o Samuel Lino empata para o Flamengo. 3-2 no agregado, uma linda jogada. Então, como eu disse, é muita qualidade em campo. O Flamengo vence pelo talento individual. Temos que reconhecer isso. O Pedro é talentoso, se ele não pode fazer o gol, se ele não tem condições no lance, na jogada, ele dá o passe na medida exata. Aí o Léo Jardim, nação, o Léo Jardim mexe errado na minha opinião. A Arrascaeta não jogou o jogo do Mirassol, na rodada passada dos brasileiros, não jogou. Entrou em meados do segundo tempo. Então, deixa ele jogar junto com o Paquetá, nação. Ele bota o Paquetá, mas bota no lugar do Arrascaeta. Nessa situação, nação, ideal seria o quê? O Léo Jardim deixar os dois juntos e tirar a Plata e Samuel Lino. Mas sempre o Léo Jardim trocando tudo, fazendo tudo ao contrário, tirando um craque para botar outro, em vez de deixar os dois jogarem juntos. A alegria da torcida rubro-negra, nação, é tamanho, uma alegria imensa. Hoje tem festa na favela, Rio de Janeiro inteiro parou para festejar a classificação do Flamengo. Mas, nação, ao mesmo tempo, é um Flamengo que foi atordoado pelo Cruzeiro na segunda etapa dessa partida. Como eu disse, o primeiro tempo foi no coletivo, o primeiro tempo foi muito bom, mas no segundo tempo o Flamengo levou sufoco do Cruzeiro. E o Cruzeiro só não virou o jogo por incapacidade mesmo, incompetência. Porque teve chance a reviria, só não conseguiu finalizar. Rossi muito mal colocado, muito mal em campo também na segunda etapa, porque no primeiro tempo não foi acionado, não teve nenhuma chance real de gol do Cruzeiro. Mas esse jogo é um jogo que serve como alerta para o Léo Jardim, para a diretoria do Flamengo. Porque, como eu disse, é um Flamengo que parece que só sabe jogar 45 minutos. E é sempre isso, nação, estamos acostumados a ver isso. Ou são os 45 minutos iniciais ou o segundo tempo. Então, esse jogo serve como alerta ao Léo Jardim sobre essa questão de treino, sobre a questão de preparação física do Flamengo, desse time especialmente. Porque, como o Flamengo passou, a decisão lá do outro jogo sai aberta, mas o Del Valle tem a vantagem de um gol. E se o Del Valle passar, nação, nós, torcedores do Flamengo, não temos boas lembranças do Del Valle, não. Vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo, com certeza. Então esse jogo contra o Cruzeiro serve de alerta para a diretoria do Flamengo, para o presidente BAP, José Boto, mas também para o Léo Jardim, sobre preparação física e o treinamento tático dessa equipe do Flamengo. A arbitragem da ação desse jogo de hoje foi tão ruim que o primeiro cartão amarelo do jogo só apareceu em 70 minutos. 20 finalizações do Flamengo, nação 23, 24, contra 10 finalizações do Cruzeiro em 95 minutos. O Cruzeiro, nação, tenta atacar o Flamengo, tenta um jogo completamente dramático. O Cruzeiro faz uma linha de 6, Arthur Jorge manda todo mundo para a pequena área.
Um jogo completamente dramático, um jogo completamente arriscado e um jogo muito tenso, nação, para ambos os lados. 78 mil pessoas marcando também, mas esse, nação, todos nós sabemos que esse é o número de pagantes, né, ao todo. Mas sempre entre umas 3, 4, até 5 mil pessoas que não pagam, entram de graça sem pagar ingresso, engajados na amizade e tudo mais. Então, todo mundo sabe que passa de 80 mil pessoas jogo após jogo no Maracanã. Em 2020, nação, o Flamengo foi eliminado para o Racing dentro do Maracanã. Naquela época não tinha torcida e tudo mais, por questões de pandemia e tudo mais. Uma eliminação que jamais será esquecida pela nação rubro-negra. De lá pra cá, nação, o Flamengo não perdeu mais do Maracanã nas oitavas de final. E o Flamengo, para manter essa sequência, fez 2 tempos distintos na noite de hoje, como eu disse anteriormente várias vezes. O primeiro tempo perfeito do Flamengo, sem reclamações, a não ser um ou outro jogador ali, como o Plata, por exemplo, né, que não fez nada, tudo que tentou errou. E no segundo tempo, o Flamengo que desmoronou em campo, o Flamengo que fez um jogo muito dramático, que apanhou do Cruzeiro, sofreu muito. Então, como eu disse, o Cruzeiro teve várias chances de virar o jogo, mas não conseguiu, né? Felizmente não conseguiu. Da mesma maneira que o Flamengo, com 14 finalizações na primeira etapa, poderia ter feito 2, 3, até 4-0. Mas, por incapacidade dos jogadores, também não conseguiu. Então, foram 2 tempos muito diferentes do Flamengo, mas para que a alegria da nação seja cumprida, seja feita, seja realizada, o Flamengo está entre os 8 melhores times da Conmebol Libertadores, é o atual campeão e esse ano vai em busca do Penta. Abraço forte a todos!